Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 10, e nós vamos ler os versos 27 e 28 do capítulo 10 de João, do Evangelho de João. Capítulo 10, versos 27 e 28. Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Neste capítulo 10 de João, Jesus está deixando bem claro aos judeus da sua época, aos judeus que acompanhavam, que o ouviam, de que eles não eram suas ovelhas. Quem eram esses judeus que Jesus claramente diz que eles não eram suas ovelhas? Eram os religiosos da época. Eram os guardiões do templo de Jerusalém, eram os observadores da lei de Moisés. Mas Jesus, ele os rejeitou como ovelhas, não porque Jesus quisesse rejeitá-los como ovelhas, mas porque eles o rejeitaram como o grande pastor e bispo das suas almas. Jesus primeiramente foi rejeitado por eles. E Jesus então claramente diz que eles não eram suas ovelhas. E nessa rejeição a Jesus, cabe aqui um grande ensinamento. E às vezes muita gente tem se perdido nesse tipo de posicionamento, de pensamento, de que não é por ser religioso, não é por ser de determinada crença, de determinada seita ou denominação, que a pessoa se torna uma ovelha de Jesus. Não é por aí. Jesus, ele nunca esteve atrás de religiosos. Jesus procura, e aí é ele que procura adoradores que se identificam com ele e não com os dogmas, e não com as leis religiosas. E o que mais a gente tem visto nos últimos dias, nos últimos tempos, o que mais a gente tem visto nas igrejas de hoje são dogmas. Hoje nós estamos vivendo a era das igrejas dogmáticas. Elas estão criando as suas próprias leis. As igrejas estão criando a sua própria tradição essa que Jesus Cristo condenou diante dos religiosos na época em que ele esteve vivendo nesse mundo. E hoje a história tem se repetido. E nesses dois versículos, o que nos chama a atenção é que eles nos apontam para as marcas da verdadeira ovelha de Jesus. Eles nos apontam mostrando que a ovelha de Jesus não pertence a nenhum modelo religioso e nem se caracteriza por certa liturgia. E eu quero ver com vocês, ainda aqui bem rapidamente, estas marcas da ovelha de Jesus que nós encontramos nesses dois versículos. A primeira marca da ovelha de Jesus é que ela ouve a sua voz. Diz aqui o texto: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus está dizendo: as minhas ovelhas
ouvem a minha voz. E o que Jesus está dizendo é que as suas ovelhas não ouvem a voz de estranhos. E como tem voz estranha por aí. A ovelha de Jesus ouve a voz de Jesus. Certa ocasião, Jesus foi reservadamente com Pedro, Tiago e João ao monte. E lá Jesus foi transfigurado. Vocês já leram essa passagem da transfiguração de Jesus, de modo que o texto diz que o rosto de Jesus resplandecia como o sol e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E naquela aparição, naquela transfiguração de Jesus, os discípulos que com ele estavam, eles viram também Moisés e Elias que conversavam, que falavam com Jesus. E Pedro achou tudo aquilo fantástico, Pedro achou aquilo tudo muito espetacular, e ele então vai propor a Jesus para que Jesus autorizasse que ali fossem feitas 3 tendas. Uma para Jesus, uma tenda para Moisés e outra tenda para Elias. E Pedro ainda empolgadamente falava do seu projeto, mas uma nuvem luminosa os envolveu e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Isso está em Mateus no capítulo 17, verso 5. Os judeus não foram reconhecidos como ovelhas por Jesus, porque eles só queriam ouvir Moisés, eles só queriam saber da lei, mas não aceitavam quando a lei apontava para Jesus, quando o ministério de Elias apontava para Jesus. Mas quem é a ovelha de Jesus só escuta a voz do Senhor Jesus. A quem você tem escutado na sua igreja? Que voz você tem escutado na sua igreja? Recentemente eu vi na internet a notícia que 7 igrejas evangélicas colombianas, por ouvirem a Moisés e Elias, foram transformadas em 7 sinagogas. Assim também acontece com quem ouve Maria, com quem ouve os adivinhos, com quem ouve as cartomantes, com quem dá ouvido aos horóscopos, quem ouve os pais e mães de santo, quem ouve qualquer voz que não é de Jesus, não é ovelha de Jesus. Jesus disse que a sua ovelha ouve a sua voz. Apóstolos, bispos, pastores, que querem colocar normas, que querem colocar dogmas nas suas igrejas, querem fazer com que as suas igrejas ouçam a sua voz, dizendo que eles têm autoridades, que eles têm recebido revelação fora da palavra de Deus, eles não podem ser ouvidos por ovelhas de Jesus. Porque as ovelhas de Jesus ouvem a voz de Jesus. E quando o pregador, o pastor, aquele que dirige a igreja de Jesus, não fala a voz de Jesus, eles não podem ser ouvidos. E as ovelhas não podem reconhecer neles aqueles que falam a palavra do seu pastor supremo, que é Jesus Cristo. A segunda marca das ovelhas de Jesus é ser conhecidas dele. Elas ouvem a sua voz e agora elas são conhecidas dele. Ele diz no texto: eu as conheço.
Jesus, mais do que saber os nomes de todas as suas ovelhas, ele as conhece. Jesus conhece você. Conhecer é mais do que saber o nome. Conhecer é relacionar. Ele conhece as nossas fraquezas. E se você é ovelha de Jesus, ele conhece as suas fraquezas e as suas necessidades. Ele sabe o que é sofrer, porque ele sofreu. Ele sabe o que é chorar. Ele sabe quando você está chorando o que é chorar, porque ele chorou. Ele sabe o que é sentir sede, porque ele teve sede. Ele sabe o que é solidão, porque no momento mais cruciante da sua vida, ele sentiu-se só, completamente só. E ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? E aqui eu me lembro de um belo hino que diz assim: ó, sim, eu sei, Jesus bem vê o que eu estou a sofrer, porque ele conhece você. Ele conhece a sua necessidade. Ele conhece o seu coração. Ele conhece a angústia do seu coração. Ele conhece as suas dificuldades. Ele conhece o seu choro. Ele conhece também a sua alegria. Ele conhece você não só pelo seu nome, mas também porque ele se relaciona com você. A terceira marca das ovelhas de Jesus é que elas o seguem. Ele diz no texto: elas me seguem. Disse Jesus, escutem isso, ovelhas de Jesus seguem a Jesus. Elas não seguem o pastor, o bispo, não seguem o apóstolo, não seguem o dono da seita. As ovelhas de Jesus seguem as pisadas de Jesus. Passa por onde ele passa, anda por onde ele anda, vai aonde ele vai. E seguir a Jesus, meus queridos, é imitar os seus sentimentos. É o que diz a palavra de Deus lá em Filipenses, no capítulo 2, verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Seguir a Jesus é seguir as suas pegadas. Ele é o mestre, nós somos os discípulos. E nós seguimos, ele é o pastor. E nós seguimos as suas pegadas. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 21, diz: porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos. Seguir a Jesus, e aqui quero que você entenda bem isso, seguir a Jesus não é só cantar na igreja. Tem gente que canta na igreja, que faz parte do ministério de louvor, acha que está seguindo a Jesus. Acha que isto é seguir a Jesus, mas a sua vida está totalmente sem compromisso com o evangelho durante a semana. No seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, na universidade. Seguir a Jesus não é só frequentar os cultos. Tem gente que diz: eu sigo a Jesus porque eu vou aos cultos no domingo pela manhã, ou eu vou nos cultos no domingo à noite, eu não falto um culto, eu sou seguidor de Jesus. Isso não é seguir Jesus. Somente indo dos cultos. Seguir a Jesus é viver em espírito, em atitude, em posição de adoração, todos os dias, em todos os lugares. Seguir a Jesus não é, então, cantar só na igreja, frequentar os cultos, não é só orar, não é só dizimar, não é só ficar
enchendo o pastor de elogios. Seguir a Jesus é muito mais que isso. Seguir a Jesus é imitar Jesus cotidianamente. Mateus 16, 24, a palavra de Deus diz, e é o próprio Jesus quem disse, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E em Lucas, no capítulo 9, verso 23, o texto correlato diz, alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, é compromisso diário. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. A quarta marca da ovelha de Jesus é a marca da vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna, diz o Senhor Jesus. E ele está dizendo que dá a vida eterna para a ovelha. Jamais alguém vai conseguir por si só a vida eterna. O jovem rico pensou que poderia fazer alguma coisa para ter a vida eterna. Ele até perguntou a Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E ele saiu daquele diálogo com Jesus sem a vida eterna, porque quando Jesus disse o que ele deveria fazer, ele diz o texto que ele saiu triste, porque ele não pôde responder, ele não pôde fazer aquilo que Jesus Cristo disse que ele fizesse. Jesus garante a vida eterna para as suas ovelhas. Ele não vende, ele dá. Ele não troca por obras ou por favores. Ele não troca pelo seu esforço na igreja. Ele não troca pelo seu esforço de ter uma vida de boa vizinhança. Ele não troca por favores. Ele dá. Também ele não dá aos bons. Ele não dá aos religiosos. Ele dá para os pecadores. Você se acha um pecador? Jesus dá a vida eterna a você, porque ele a conquistou na cruz do Calvário e ao ressuscitar ao terceiro dia. Ele dá aos pobres de espírito. Ele dá para aqueles que ouvem a sua voz, para os que são conhecidos deles, para os que o seguem. Não nos salvamos, somos salvos por Jesus. Só por Jesus é que nós somos salvos. Eu quero dizer para você que o sujeito da salvação é Jesus e não você. O sujeito da salvação é Jesus. Atos 4,12 diz, a salvação só pode ser conseguida por meio dele. Pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos pelo meio do qual possamos ser salvos. A quinta marca da ovelha de Jesus é que ela jamais perecerá. A vida eterna não é utopia, ela não é uma figura de linguagem, a vida eterna é verdadeira. O que é, pois, a vida eterna? É a vitória sobre a morte. É a vitória sobre a morte espiritual, é a vitória sobre a morte física e é a vitória sobre a morte eterna. É certeza de que um dia viveremos eternamente com o pastor das ovelhas. A certeza da vida eterna é tão verdadeira que levará o cristão um dia a zombar dela mesma, conforme está em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, verso 55. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o seu poder de ferir? Um dos mais famosos compositores e organistas da história, Johann Sebastian Bach, conta na sua biografia que no momento de que ele estava enfrentando a morte, ele olhou e disse, venha, doce morte.
E Paulo vai escrever: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A morte não assusta a ovelha de Jesus, porque nele ela tem a vida eterna, porque ele nos leva definitivamente para junto dele mesmo. Bonhoeffer certa vez exclamou: a morte é o supremo festival no caminho da libertação. E a última marca da ovelha de Jesus é que ninguém a tira dele. Se você é ovelha de Jesus, pode ficar sabendo que ninguém pode tirar você dele. Você nunca deixará de ser ovelha dele. E ele nunca deixará de ser o seu pastor. Ninguém, diz o texto, as arrebatará da minha mão. Ele é o pastor que dá total segurança. Satanás é o mais interessado em fazer mal às ovelhas de Jesus, mas mal nenhum ele pode fazer, pois ele é um derrotado. Jesus o derrotou na cruz do Calvário. Aleluia, meu irmão, porque Jesus derrotou todas as artimanhas do inimigo em nos fazer perecer. E ninguém pode tirar a sua vida das mãos do Senhor Jesus. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória, conforme está declarado em Colossenses capítulo 2, verso 15. Lutero assim cantou: se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos podiam assustar, nem somos derrotados. Satanás pode ser perigoso e rugir ao nosso redor como leão, mas é um derrotado, porque ele já foi vencido pelo Senhor Jesus. E continua Lutero dizendo: vencido cairá por uma só palavra. Aleluia! Amém, meu irmão? Glorifica o Senhor, porque você é ovelha dele. Se você é ovelha dele, ninguém pode tirar você das mãos deste pastor. Jesus garante às suas ovelhas que nada poderá separá-las dele. Em Romanos, no capítulo 8, versos 38 a 39, diz assim a palavra do Senhor, encerrando essa nossa reflexão nessa noite: pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Amém? Esta é a vitória. Esta é a marca de que nós somos de Jesus. Uma vez ovelha, ovelha para sempre. Ainda que você tropece, ainda que você em algum momento da sua vida você saia da vereda da justiça, ele haverá de reconduzi-lo com a sua vara e o seu cajado para novamente andar nas veredas da justiça por amor do seu nome. Que maravilha poder olhar para Jesus e dizer: Senhor, Tu és o meu pastor, a minha vida está segura em Ti. E então, você já pode responder aquelas 6 perguntas? Você ouve a voz de Jesus? Jesus, além de saber o seu nome, Ele o conhece? Jesus disse que no dia em que Ele voltar,
para então separar as ovelhas dos bodes. Ele diz que muitos tentarão se apresentar diante dele como ovelhas. E ele vai olhar para essas pessoas e vai dizer: eu não conheço vocês. Vocês nunca foram minhas ovelhas. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E se você ler no capítulo 7 de Mateus, você vai ver que muitos irão dizer: Senhor, nós profetizamos em teu nome. Nós curamos em teu nome. Nós expulsamos demônios em teu nome. E Jesus vai olhar: você não é minha ovelha, eu não te conheço. Porque você viveu uma vida de iniquidade. Crente iníquo. Aquele que quer ser ovelha tendo uma vida de iniquidade. No dia da volta de Jesus, haverá de ser separado das verdadeiras ovelhas do Senhor Jesus. Porque Jesus conhece as suas ovelhas. Jesus conhece você como ovelha dele. Você segue a Jesus. Você anda nas pegadas dele. Você tem a vida eterna. Como é que você encara a morte nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo? Todos os dias nós estamos ouvindo sobre morte, morte, morte. Como é que você encara a morte? Ela te assusta? Lembre-se que o pastor dá a vida eterna para as suas ovelhas. Você é salvo? Você entende que sem Jesus você vai perecer? E por último, você corre o risco de ser alcançado, alvejado por Satanás? Responda essas perguntas na presença do Senhor hoje. Se você responde positivamente tudo isso aqui, aleluia, glória a Deus, você é a ovelha de Jesus. Mas se você não pode responder todas essas perguntas, se há alguma aqui que você não pode responder positivamente, você precisa se dobrar diante do Senhor e pedir: Senhor, seja o pastor da minha vida. Transforma-me em ovelha do teu pasto. Eu quero estar debaixo do teu pastoreio. Eu quero ser guiado pela tua vara e eu quero ser protegido pelo teu cajado. Que Deus te abençoe. Que Deus esclareça isso no seu coração.